Eu sou a Dai. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. Somos apaixonadas por cinema e criamos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você tá na dúvida do que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que postamos dicas, análises e curiosidades todos os dias. Aqui num formato mais solto, a gente escolhe um filme da nossa preferência e faz uma análise aprofundada dele. Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado ou a gente aceita sugestões também. Então a gente vai estar aqui falando dos mais diversos gêneros do mundo do cinema. Segue a gente nas nossas redes sociais e não esquece de ativar o sininho para receber notificações. Bom episódio! Vamos falar nesse episódio nossas opiniões sobre o filme A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, uma história que acontece anteriormente aos acontecimentos dos filmes Jogos Vorazes. Exatamente 64 anos antes. Aí nessa prequela a gente vai estar acompanhando a história do Snow, do presidente Snow, que é o vilão da primeira trilogia. E esse filme é dirigido pelo Francis Lawrence, que é o mesmo diretor do restante dos filmes da franquia. E é interessante ver que eu acho que ele gostou muito de trabalhar com a Jennifer Lawrence, que ele fez também Joy, Red Sparrow, e outros trabalhos dele são Constantine e Eu Sou a Lenda. São filmes bons no geral, né? Tem um portfólio bacana esse rapaz. Bacana. E eles têm o mesmo sobrenome, que é Lawrence, mas eles não são parentes, não. O filme é baseado num livro que a escritora da saga original escreveu depois do sucesso que fez Jogos Vorazes. Se eu não me engano, a data de publicação do livro é 2020. E a gente já tá aí com o filme dele. Sim, e eu acho incrível que, assim, o nome a escritora é a Suzanne Collins. E eu acho legal que ela só escreve se ela realmente tem um assunto. Ela não escreve para ganhar dinheiro, né? Porque senão ela teria escrito esse livro muito tempo antes. Eu não sou muito da leitura dos livros, eu não li os livros, tá? Mas todo mundo fala que além da história ser super bacana, que pra mim é uma das franquias adolescente e adulto aí que eu mais gosto. Mas falam também que a escrita dela é muito boa comparada a outros livros do mesmo estilo e gênero. Sim, e depois que eu assisti o filme no cinema, eu fui atrás do livro, li o livro, então eu vou conseguir trazer um pouco da opinião de quem leu. Então a Paula aí vai estar com mais conteúdo intelectual pra gente sobre o filme e o livro. Mas, uma coisa que não é curiosidade, eu acho, todo mundo que lê os outros livros e assistiu os filmes sabe, eles adaptam muito bem a história. Então, se você for ler o livro, tem alguns pontos que tem a mais, alguns pontos que é um pouco diferente, mas no geral é perfeito, assim. Não deixa a desejar. Não, nada. É tudo que um bom fã de franquias franquias espera e deseja. Exatamente. Então bora lá pra sinopse do filme. Anos antes dos Jogos Vorazes que Katniss e Peter entraram, a gente vai acompanhar o presidente Snow na sua adolescência e como foi a transformação dele para a sucessão na presidência da capital, visto que ele era um órfão, estudante, em busca de dinheiro para ajudar a família. Nessa época, os jogos estavam com uma queda de audiência, já era a 10ª edição. Então, para isso, eles selecionaram os estudantes para começar a trabalhar com os tributos dos distritos e tentar incentivar a performance ou dar algum jeito das pessoas se sentirem mais atraídas a assistir. E o Snow vai guiar a personagem Lucy Gray, que é a tributa selecionada do Distrito 12 para essa 10ª edição. Algumas curiosidades do filme. Quando a Jennifer Lawrence descobriu que eles iam fazer esse filme, ela mandou mensagem para o pessoal do elenco novo, desejando boa sorte. A música do filme foi escrita pela Olivia Rodrigo depois de assistir o filme e foi escrita especialmente para ele. Esse é o filme de menor orçamento da franquia, comparado com os outros 4 que foram lançados antes dele. A Suzanne Collins, que é a escritora dos livros, ela falou que uma das inspirações, isso eu li na época que eu assisti o primeiro Jogos Vorazes, que a inspiração para criar esse universo foi quando ela estava assistindo TV e ela estava passando os canais. E um estava passando um reality show de competição e em outro a Guerra do Iraque. Aí esses dois paralelos fez ela ter a ideia de criar a história do primeiro Jogos Vorazes e o resto da franquia. E a escritora, ela é a produtora desse filme. E o elenco do filme conta com grandes nomes, como Viola Davis. Maravilhosa. O Peter Dinklage. Nunca vi nada dele. Você não assistiu Game of Thrones? Assisti, quem que ele era? Ele é o Tyrion.
Ah, desculpa, eu sei quem ele é, sim. Eu achei que você tava falando o nome do personagem do Snow. Eu não sei o nome de ninguém. Como que é o nome do rapaz? O nome do Snow é Tom Blythe. E o Tom Blythe, ele tá fazendo um filme do Billy the Kid. Filme não, a série do Billy the Kid. E tá muito legal, gente. Eu estou acompanhando, tô gostando. A principal, que é a Lucy Gray, ela é interpretada pela Rachel Zegler, que ela fez Amor Sublime Amor. E vai ser a próxima Branca de Neve, que tá aí a polêmica, né? Ela se envolveu em grandes polêmicas, porque ela é latina e ela vai ser a Branca de Neve. Teve um pessoal aí que não curtiu muito, não. É legal saber que Amor Sublime Amor é um filme musical. E a Rachel Zegler interpreta a Lucy Gray, que é uma música, então, que é música. Feminina de música é música, né? E ela canta no filme também. E a Rachel, pra quem se interessar, ela tem um canal no YouTube, onde ela faz covers, onde ela realmente canta. E como Tigres, dependendo de como você falar, ela é a Hunter Schafer, que ela fez a Jules de Euforia. E só lembrando, uma curiosidade que eu achei muito legal é que a atriz que faz a Lucy Gray, ela realmente canta todas as músicas ao vivo ali durante as cenas dela. Depois eles editam e colocam a música gravada por cima, a música editada, né? Mas teve algumas cenas que realmente emocionou as pessoas ali, os atores que estavam presentes, por causa da música, por causa da interpretação dela cantando. E eu acho que fez uma diferença muito grande, assim, na atuação de todo mundo. Então, bora lá para nossas análises. Bora. Esse filme foi o filme escolhido por mim. Eu sou muito, muito fã da franquia dos Jogos Vorazes. Eu já comentei, é uma das minhas franquias adolescente e adulto que eu mais gosto. Só que eu tenho um pequeno problema com filmes que contam a origem. Normalmente eu não gosto muito. Porque eu penso assim, eu já sei o que aconteceu depois. Por que eu vou querer saber o que aconteceu antes se na minha cabeça eu não vou... Então eu dei uma enrolada pra assistir ele, tanto é que eu assisti semana passada, só falei pra Paula, vamos falar de Jogos Vorazes, não assisti ainda, mas vou assistir, que eu preciso assistir, que eu sou fã da franquia, mas tô enrolando. Mas eu gostei muito do filme, eu achei ele... chamou muita atenção e como fã foi interessante saber essa parte do Snow, que eu achei que não teria validade de saber, mas foi interessante. Primeiro que eles fazem muita referência aos outros filmes. Isso, para quem gosta, é aconchegante você ver algumas coisas. Como a gente tem a Katniss, é o nome da personagem dos Jogos Vorazes principal. E é o nome de uma flor também. A flor é citada em várias vezes no filme. Tanto é que é a flor bordada no vestido da Lucy Gray. Por mais que a gente tenha um pedaço do Snow ali... A gente tem um pedaço de humanidade do personagem, certo? Ele é apresentado ali, tanto é que a cena de abertura é ele passando pela guerra. Então ele passou por esse período de guerra com a prima dele. Então perdeu família ali, sobrando só ela e a avó dele. Então tem uma carga ali, talvez de comoção que você tenha com o personagem no começo, por mais que você saiba que ele vai virar um grande filho da mãe. Mas eu vejo muito o Snow como um cara que... Para ele sobreviver, ele comprou a ideia errada que estava sendo vendida para ele, mesmo ele sabendo que estava errada, que era a ideia do distrito dele, que era a ideia da capital. De, não vamos ter mais guerra, vamos fazer os jogos, você está livre da guerra, então, tudo aquele horror que você passou, se você seguir na linha aqui, você está vivendo... Ele estava com um problema financeiro com a família dele, mas o cara estava vivendo na capital, comparado com os distritos. É até engraçado, porque o cara tava... Olha como é bizarro. O cara tava sofrendo por conta de grana, buscando uma ascensão no poder da capital para poder ter grana para ajudar a avó e a prima. Só que ele morava numa casa que não... Entendeu? Que era ainda... Depois eles tiveram que vender, mas era uma casa de luxo. Por mais que ele tava na necessidade ali no cenário que é mostrado para nós. Ele passava fome, mas estava numa casa com quadros e... Sim, entendeu? Então isso é irônico quando você vê o que está acontecendo nos distritos. Então, e ele vê depois o que está acontecendo nos distritos. Então, tipo, não justifica tanto essa necessidade dele. Então foi a ideia que ele comprou e pegou para ele. Mas a gente tem que lembrar que a capital dessa época, 64 anos antes, não é a mesma capital cheia de fartura que é nos Jogos Vorazes da trilogia, dos 4 últimos filmes, né? É uma capital que está 10 anos ali se recuperando de uma guerra civil, de tempos sombrios. Então, ainda tem escassez de comida,
ainda tá todo mundo tentando se levantar, sabe? Não tá em tempos de glória. Sim, não tô falando que eles não estão. Isso aí é verdade. Só que comparado com os distritos, eles ainda estão muito melhor. Sim. Entendeu? E é até legal você ter pontuado isso, porque uma das coisas que mais choca quando você assiste os primeiros filmes é que a capital tem tanta esbanjação que o povo é exagerado nas roupas, nas maquiagens, e nesse filme ainda não tá isso. Ainda não tá ali nesse nível. Eles estão tentando caminhar, mas ainda não tá. Então, realmente, é o processo do... A gente tá ali quase... Não tá no meio certinho até onde foi o acontecimento, mas tá ali na curva de ascensão da capital. Algumas comparações que eu acho legal do filme é que... uma das coisas que eu mais gosto do original, eu tenho que me segurar para não falar muito do outro, que hoje nós estamos falando sobre a cantiga dos pássaros e serpentes. É que a personagem da Katniss, ela é muito boa. Pra mim. Por quê? Porque ela foi submetida a um heroísmo que ela não queria. Que normalmente você vai ver um filme de ação e tal, a pessoa quer salvar todo mundo. Ela queria viver a vida dela, sabe? Cuidar da irmã dela, se alimentar. Então fizeram dela algo. Depois, no final, lógico que ela compra a briga, mas ela não... Ela nem era ativista do distrito. Ela nem é... Ela vai virar no final só porque vão meio que empurrando, né? Uhum. Então, eu vi até uma comparação que a Katniss, ela era caçadora, que foi obrigada a performar, a fazer performance. Entendeu? Ela foi obrigada a fingir uma história, criar um negócio, a ser atriz ali. A partir do momento que ela entra no jogo e começa a ter as estratégias de sobrevivência. E a Lucy Gray, que é uma outra personagem que, por mais que a gente não tenha muito background dela no filme, que a gente não tem, ela quase é apresentada pra gente como o Snow conhece ela. Só que o pouco que a gente conhece dela, a gente já consegue sentir a potência da personagem, sabe? A energia dela e as coisas. E a Lucy Gray, ela já é o contrário. Ela é, tipo, uma artista que foi obrigada a lutar direto nos jogos, sabe? E aqueles jogos, eles estavam começando a entrar pra performance, ainda não tava, tanto é que a audiência estava caindo. Tanto é que esse filme, ele não é o primeiro Jogos 01, eu achei que era no começo, que ia contar a história do 01. Mas ele já é a mudança da matança, propriamente dita, por vingança, para o que as pessoas querem ver. Então, o legal desse filme é isso. Que assim como em todo reality ou coisa que a gente acompanha, a gente sempre tem a necessidade de se conectar ou conhecer a pessoa que está ali, para você poder ter vontade de ver, para você poder ter vontade de torcer. E até a coisa que é meio perigosa hoje em dia em reality show e essas coisas, porque ao mesmo tempo que você ama aquele personagem, aquela pessoa que está ali, você odeia qualquer pessoa que vai contra ela. Uhum. Só que é esse o desejo que tem nos Jogos Vorazes, tem hoje nas coisas que a gente assiste, de você querer ficar vendo. E esse filme é legal porque ele mostra essa transformação, sabe? Da capital conseguir enxergar, que por grande parte conseguiram enxergar por conta do Snow, que as pessoas buscam ver aquilo que elas, tipo, lhe agrada, que elas buscam conexão com a história das pessoas. Então ele basicamente acrescentou storytelling nos Jogos Vorazes e a audiência aumentou. Só que é muito louco isso, porque, de certa forma, é um fato que acontece em... Lógico que não em realities de gente morrendo, né, gente? Mas em qualquer reality show que você assiste, o que as pessoas gostam de ver é conexão e torcida. Sim. Daí da audiência. Na verdade, o Snow era um gênio no marketing, né? Sim. Então, nesse filme, eu achei que por ser a 10ª edição dos Jogos Vorazes, não tinha muita história ali, né, na arena de luta. Era meio que uma matança pura mesmo, assim. Não tinha muito pra onde correr, não era floresta, não era deserto, não era nada específico. Era só um salão cheio de arma e com alguns lugares para se esconder, mas enfim. O forte, eu acho que a atração do filme, pra mim, foi meio que... Tudo bem, foi esse crescimento, esse desenvolvimento de relação entre o Snow e a Lucy Gray, ok? Mas foi o desenvolvimento dele depois dos jogos, né? Porque nos jogos ele cria essa conexão de necessidade com a Lucy Gray, porque ele quer uma bolsa de estudos para conseguir pagar as contas dele e ele conseguir fazer uma faculdade para ascender na vida. E para isso ele precisa
da Lucy Gray, que a Lucy Gray se saia bem, que ela ganhe os jogos ali, para os dois conseguirem, ela conseguir ficar viva e ele conseguir ficar confortável na vida. Aí tudo bem. Aí depois, eu acho que é o que molda o caráter dele pro futuro, sabe? Eu acho que não necessariamente ele nos jogos, porque ele nos jogos estava a emoção. Eu acho que, por mais que ele fizesse por motivos egoístas, ele tinha uma conexão ali com a Lucy Gray. Uma gratidão por ela ter salvado a vida dele no momento. E ela, gratidão por ter salvado a vida dela, por ter ajudado ela a receber patrocinadores, que é a edição que começa a acontecer isso por ideia do Snow. E depois, saindo de lá, eles não têm mais essa necessidade vital de um do outro. Porque o que acontece? O Snow, ele faz umas coisas que não era muito correta, ele trapaceia um pouco nos jogos. Então, o reitor Highbottom manda ele para distritos, para ele virar um pacificador, que é o pessoal que tenta manter a ordem nos distritos, pessoal mandado pela capital para não ter rebelião e revolta. Isso, ele vai lá para virar um pacificador. E daí, nesse momento, tipo, a Lucy Gray, coitada, nessa época, os tributos só volta para casa vivo e parabéns, dá um tapinha nas costas e ficou por isso mesmo, não ganha nada, né? Não ganhava dinheiro, não ganhava casa, fama, nada. Então, o reitor Highbottom, que já não vai com a cara do Snow, manda ele para distrito. Manda pro distrito 8. E daí o Snow tenta ir pro 12 ali pra ele se reencontrar com a Lucy Gray, porque tem uma ideia de sentimento ali, né? Que eles não conseguiram concretizar durante os jogos, por motivos óbvios. E aí, nesse distrito, que ele começa a tomar as decisões dele, que constroem o caráter dele no futuro, sabe? Aí eu sinto que ele começa a ficar mais egoísta, que ele, pra se proteger, ele trai o melhor amigo dele, que é o... Não sei falar o nome dele, gente, de verdade. É o Sujanus. Sujanus. Enfim. Ele vende o amigo dele para poder ter uma chance de voltar para a capital ou cair nas graças de novo de pessoas importantes e se livrar de possíveis problemas que ele podia se enfiar por conta do amigo, sabe? E esse amor, eu senti em algumas partes que ele realmente viveu esse amor com a Lucy Gray, sabe? Que realmente foi sincero ali, a confiança, o amor, pelo menos no filme. Chegou um ponto que ele não considerava mais aquilo mais importante do que poder, sabe? Daí dizem que tem alguns lugares falando que, tipo, ele virou essa pessoa que ele virou porque a Lucy Gray partiu o coração dele. Ai, coitado. Mas Nossa. não. Na verdade, foi que ele traiu todo mundo que amava ele, que ele amava, com exceção da avó, porque a prima ele vai acabar traindo no futuro. Ele traiu todo mundo que estava próximo a ele por poder, né? E ele nem tinha mais desculpa, porque ele chegou no Distrito 12, ele viu a realidade das pessoas de lá. Então, tipo, Sim. ele viu a comparação. Então, se fosse pra, às vezes, ele ter acorda, cara, era lá. Mas ele não teve, cara. Ele ficou com aquela mentalidade de poder o tempo todo. Ele não mudou nenhum... Dava pra sentir que ele amava mesmo a Lucy Gray, mas ele nunca mudou o que ele pensava. O que era a ideologia dele e o que era pra ele... O que foi mentalizado pra ele de o que é o certo ou não. E a Lucy Gray, eu senti que ela foi mais esperta do que eu, por exemplo, que tava assistindo lá no cinema, sabe? Lucy Gray é diva, meu. Não deixou o boy lixo enganar ela. Não deixou. Não, ela conseguiu pegar pistas de que ele possivelmente teria mandado o amigo pra forca. E daí ela começou a ser mais esperta com ele, sabe? Ela viu uma red flag ali, já flagrou já e falou assim, vou vazar desse cara aqui. Daí não tem exatamente dessa forma no livro esse momento, mas eu acho que foi a melhor forma adaptada mesmo, de se adaptar. Ele mata um pessoal e ele vai se enfiar em problemas se alguém descobrir que ele que matou pessoas importantes lá, X. E ele acha as armas e daí ela fala, nossa, parece que a única ponta solta que sobrou dessa história sou eu, né? Aí ela vaza. E ela vaza, ela fala, não, eu vou lá buscar comida pra gente fugir pro Distrito 13, não sei o quê. E aí ele vira o bichão mesmo, né? Ele
vai atrás dela pra matar ela. E é aí que ele abraça o futuro dele, sabe? Porque, pô, meu, não era certeza que ela tava realmente fugindo dele. Não teve comprovação. Não teve comprovação do que aconteceu com ela. Isso foi o mais legal. Isso que eu falei. A Lucy Gray, a gente tem a pitada de Lucy Gray que o Snow teve. Sim. A gente conheceu um pouco dela só. A gente não sabe o final dela, não sabe o que deu, não sabe se ela ficou viva, se ela morreu. O livro também, vou fazer uma leve comparação aqui. O livro, ele é contado no ponto de vista do Snow. Então, tem algumas cenas, tipo, dela colocando veneno na água e tal, que a gente acompanha da visão dele assistindo pela TV. E depois que acontecem os jogos, ele troca uma ideia com ela e meio que... Ah, tá, você fez isso, então, você fez aquilo. Então, a gente acompanha todos os pensamentos obsessivos do Snow, das situações, sabe? Nossa, faz muito sentido o filme agora, então, melhor. Sim. Adaptaram muito bem ao livro, porque, que nem eu falei, eu senti como se eu tivesse a visão dele de algumas coisas. Sim. E teve, por exemplo, a Lucy Gray cantava músicas depois no distrito. Que ele falava, nossa, olha, ela cantando de novo música do ex-namorado dela. Nossa, ela cantando música de folclore, não sei o quê. Então ele tinha um deboche, sabe? Não era 100% amor. Ele tinha essa maldade dele sempre, sabe? E foi da cabeça dele que ele ligou os pontos de que ela descobriu que, sabe? Foi da cabeça dele que ele ficou com suspeitas dela, que ela ia dedurar ele, que ela ia prejudicar. Foi tudo da cabeça dele, até porque ele nunca mais viu ela e nunca... E tanto no livro quanto no filme fica vago se a Lucy Gray realmente sobreviveu ou não, porque ele dá um tiro nela, né? Mas não se sabe se ela morreu ou não, porque ele vai atrás de onde ele atirou e não tem corpo, não tem sangue, não tem nada, né? Então fica aí a dúvida se Lucy Gray está viva ou não. E a melhor frase é do Tyrion, é o Tyrion do Game of Thrones, eu esqueci o nome dele do Jogos Vorazes, que ele fala assim pra ele, uma das piores coisas na vida é carregar um mistério, você não saber o que aconteceu de verdade com tal pessoa. Isso pode te assombrar. E foi o que aconteceu meio com ele. Não... Foi o que aconteceu. Por isso que ele fala do Distrito 12, no outro ele já dá uma tremida. Não, teve várias... Eu assisti depois alguns filmes, depois de ter assistido A Origem do Snow, e ele dá alguns indícios da vida dele no Distrito 12 mesmo, alguns indícios de ter tido relações com a Lucy Gray, sabe? De ter passado por isso. E é legal que, assim, no livro eles contam que todo mundo que é do bando da Lucy Gray tem nome de um conto. O primeiro nome é sempre um conto e a segunda o nome é uma cor. Então tem a Maud Ivory, tem a Lucy Gray. E o conto da Lucy Gray, que conta no livro, é de uma menina que de repente acontece alguma coisa X com ela muito triste. E ela meio que vira um fantasma, ninguém sabe se ela tá viva, se ela tá morta. O pessoal vê ela passando pelos lugares, mas ela não tem pegadas, então ela voa, ela tá morta, é um fantasma. E é basicamente o que acontece com a Lucy Gray no filme mesmo. Ela fica esse mistério, ela tá viva, ela tá morta. Eu achei muito legal isso, assim. Legal. Mas eu acho que não teria tempo de tela pra colocar esse conto e essa música, sabe? Mas é isso aí. No geral, eu tendo lido o livro, eu achei uma adaptação muito boa. Tem algumas curiosidades, assim. Se vocês tiverem interesse e der visualização desse vídeo, a gente pode fazer um outro vídeo com essas curiosidades. Mas, a princípio, é um filme que eu recomendo. Vocês tendo assistido a franquia anterior ou não, é um filme bem legal, um filme bem redondinho. É que é o filme inicial também, né? Se você não assistiu a franquia anterior, até é legal você começar por ele. Sim, daí você vai lá, empolga e tem mais 4 filmes pra você assistir. Se vocês têm uma opinião diferente sobre esse filme, é só comentar aqui embaixo. E se vocês têm algum filme de sugestão pra gente falar no próximo episódio, é só comentar. É isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau.